Como Mentir com Estatísticas é um livro que mostra como você é enganado o tempo todo pelo uso antiético de estatísticas. O tempo todo. Seja por grandes corporações que têm interesse em passar informações distorcidas, por um péssimo jornalismo, pelo governo ou por pessoas que ou querem ganhar a discussão ou também foram enganadas. Depois desse livro você vai, no mínimo, ter sempre um pé atrás antes de analisar dados, gráficos ou qualquer coisa do tipo. É assustadora a facilidade com que qualquer informação pode ser manipulada para que transmita exatamente a mensagem que se deseja, na maioria das vezes sem sequer mentir, mas só omitindo alguns detalhes ou caprichando na forma como a informação é exposta. 1. A amostra tendenciosa. Os brasileiros são contra ou a favor da legalização do aborto. Só existe um jeito de descobrir isso de forma exata, perguntando a todos os brasileiros. Mas obviamente na maioria dos casos isso não acontece, e existe um jeito bem mais fácil de descobrir uma resposta aproximada, selecionando uma amostra que represente o grupo, nesse caso o Brasil. Se essa amostra for grande o bastante e escolhida de forma apropriada, representará bem o Brasil. Caso contrário, será uma amostra tendenciosa, ou seja, uma amostra específica que não representa a realidade do grupo inteiro, e transmite uma conclusão errada, seja voluntária ou involuntariamente. Por exemplo, se escolhêssemos um grupo cristão, teríamos certamente um número bem mais alto de pessoas contra o aborto do que se escolhêssemos um grupo de ateus. E o que torna tão difícil ter uma amostra não tendenciosa é que cada variável faz a diferença nesse caso: a classe social, o espectro político, etc. 2. A média bem escolhida. Suponhamos que você mora em um bairro cuja renda média seja de R$15 mil por mês. Talvez você se sinta bem em saber a alta renda do seu bairro, mas mesmo que não, esse número fica na sua cabeça. Mais tarde, digamos que queiram aumentar os preços das passagens de ônibus e eu passe na sua casa com um abaixo-assinado dizendo que não temos como arcar com o aumento dos preços, pois a renda média do nosso bairro é de somente R$3.500 por mês. Talvez por não querer que os preços aumentem, você assina, mas fica com aquela dúvida na cabeça. Qual é a renda média correta? 15 mil ou 3.500? Essa é a beleza de mentir com estatísticas. Ambas são verdadeiras. O problema aqui é a palavra média. Quando vimos o valor de R$15 mil por mês, falávamos da média aritmética. Você a obtém somando todas as rendas e dividindo o resultado pelo número de famílias. Já quando eu falei da média de R$3.500 mensais, foi usando a mediana, que simplesmente diz que metade das famílias do bairro recebe mais do que R$3.500 e metade recebe menos do que isso. E ainda existe a média modal, que é o número encontrado com mais frequência em uma série, ou seja, se mais famílias do bairro ganham R$5 mil por mês do que qualquer outra quantia, essa é a média modal. Acontece que normalmente os pesquisadores não dizem qual a média estão usando e escolhem a que melhor representa os seus interesses. Então, quando vir a palavra média sem especificações, desconfie. 3. Os numerozinhos que não estão ali. Você sabia que 80% das vezes que jogamos cara ou coroa, o resultado é coroa? Pelo menos foi isso que aconteceu quando eu joguei uma moeda 10 vezes para cima. 8 vezes o resultado foi coroa, ou seja, 80%. Mas qual o problema aqui? O problema é que a amostra é muito pequena. Todos nós sabemos que se jogarmos cara ou coroa um número de vezes suficiente para constituir uma verdadeira amostra, a porcentagem de vezes que vai dar coroa é de 50%. Se a informação que eu quisesse passar fosse de que o resultado é 100% das vezes cara, tudo que eu tinha que fazer era jogar de novo, até que por acaso o resultado fosse 10 vezes cara. Ou eu poderia simplesmente diminuir a amostra para 5 vezes, por exemplo, e depois ocultar que era uma amostra insignificante. É exatamente isso que várias pesquisas fazem. Como a companhia de pasta de dentes Doux, que relatou que os seus usuários tinham 23% menos cáries do que os usuários das outras pastas de dentes. O que eles não disseram é que o tamanho da amostra era de somente 12 pessoas. 4. Muito barulho por praticamente nada. É simplesmente quando os números não indicam nada, mas são usados como se significassem alguma coisa. Por exemplo, um laboratório analisou várias marcas de cigarro para medir a nicotina e outras substâncias prejudiciais presentes na fumaça dos cigarros. A conclusão foi de que todas as marcas eram praticamente idênticas. Mesmo assim, sendo uma lista, alguma marca teria que ficar em último lugar, com o menor número de substâncias prejudiciais, certo? Essa marca foi a Old Gold, que usou a sua posição para anunciar com letras gigantes em diversos jornais que era um cigarro que menos fazia mal. Mesmo recebendo mais tarde uma ordem para cessar a propaganda enganosa, o estrago já havia sido feito, e Old Gold ficou considerada como a marca menos prejudicial dentre os cigarros. 5. O gráfico exagerado.
Olha esse gráfico sobre o crescimento da renda nacional em um ano. Embaixo você põe os meses e na lateral você indica os bilhões de reais. Aí é só traçar a linha de crescimento. Nada impressionante, né? Mas sabe como passar uma mensagem bem mais impactante? É só cortar a parte de baixo do gráfico e ele fica assim, bem melhor. Mas quer deixar ainda mais forte? É só fazer cada marca na lateral corresponder a apenas 1/10 da quantidade de reais indicada antes e pronto, ele fica assim. Incrível, né? Qualquer pessoa que olhar o último gráfico vai sentir a prosperidade do país pulsando no peito. E ninguém vai poder dizer que houve mentira ou distorção de dados. Na pior das hipóteses, só um pequeno truque antiético. 6. A figura unidimensional. Outro jeito de impressionar bem mais do que usando linhas ou barras é com desenhos. Por exemplo, digamos que eu deseje mostrar que o salário dos brasileiros é o dobro do salário dos argentinos. Uma forma não sensacionalista de fazer isso seria assim. Tudo certo, um argentino com um saco e um brasileiro com 2 sacos de dinheiro. Mas se eu quisesse causar um impacto bem maior, aí eu desenho um saco de dinheiro pequeno para o argentino e um saco bem maior para o brasileiro. Mesmo que os números ainda mostrem uma relação de 1:2, quem vê a imagem absorve a ideia distorcida que ela transmite, já que o segundo saco ocupa mais ou menos 4 vezes o espaço do primeiro. 7. O número semi-ligado. Quando não é possível provar o desejado, é só demonstrar alguma outra coisa que pareça equivalente. Tipo um remédio para gripe que não passou nos testes e não tem eficácia alguma, mas quando testado por um laboratório foi capaz de matar 31.108 tipos de germes em um tubo de ensaio em 11 segundos. Aí é só botar um médico respeitável de jaleco branco ao lado do relatório final e pronto. Parece que isso significa alguma coisa, mesmo que o efeito do remédio no tubo de ensaio não seja o mesmo que ele tem no corpo, ou até que esses germes não tenham nada a ver com a gripe em si. Esses detalhes ficam de fora, já que não transmitem a mensagem desejada. 8. Post-hoc está de volta. Também conhecida como correlação coincidente, post-hoc é uma falácia antiga, mas tem forte tendência de aparecer em materiais estatísticos. Ocorre quando dizem que se B aconteceu depois de A, então A causou B. Uma relação falsa de causa e efeito. É tipo dizer que se o galo sempre canta antes do nascer do sol, então o sol só nasce porque o galo canta. Isso é muito usado para mostrar que um governo fez bem ao país. Por exemplo, antes da entrada de tal presidente, a economia estava assim, e depois da entrada do presidente, a economia melhorou tantos por cento, sendo que na verdade boa parte dessa melhora, ou até toda ela, é resultado de projetos criados no governo anterior ao governo do presidente citado. 9. Como estatísticular. Um nome nada elegante, estatísticular significa manipular a informação. Vamos pegar o exemplo mais simples possível. Digamos que você ganhe R$100 por dia no trabalho e devido a uma crise na empresa, o seu chefe avise que vai fazer um corte de 50% no seu salário. 50% de R$100 é R$50. Mais tarde, isso causa uma repercussão negativa na imprensa e o seu chefe resolve se retratar. Então ele diz que quer ser justo e vai devolver os 50% do seu salário. 50% de R$50, o seu salário atual, é R$25. 50 mais 25 é R$75, o seu novo salário. Teoricamente, ele retirou 50% e depois devolveu 50. E você perdeu R$25 sem nem notar. Cuidado, é muito fácil ser manipulado dessa forma. Então vamos ao mais importante. 10. Como contestar estatísticas. Agora que você já sabe as principais maneiras de mentir usando estatísticas, é importante aprender como contestá-las. A primeira coisa que você deve fazer é prestar atenção em quem disse. Veja se a instituição, pessoa ou seja lá quem for tem algum interesse por trás do que está sendo relatado, ou se a conclusão não é só uma interpretação distorcida de um estudo confiável, mas que na verdade indicava outra coisa. Depois se pergunte como ele sabe. Aqui basicamente você analisa se a amostra é boa o suficiente, como vimos anteriormente. Em seguida veja o que está faltando. Se não indicam o tipo de média usado, o tamanho da amostra ou dados para comparação, desconfie. Também questione: alguém mudou de assunto? Analise bem se a pergunta e a resposta tratam do mesmo assunto. Por exemplo, quando uma pesquisa pergunta algo íntimo, tipo com que frequência homens têm relações sexuais, a resposta que temos não é a frequência com que eles fazem sexo, e sim o que eles dizem sobre a frequência com que fazem sexo. Nesse caso, falar e fazer definitivamente não são a mesma coisa. E por fim, questione: isso faz sentido? Talvez você possa até começar por essa. Se os números forem muito absurdos, antes de tomar isso como verdade, questione e vá atrás. Isso já vai eliminar no mínimo metade das estatísticas fraudulentas.
Como eu disse no começo, depois desse livro você nunca mais vai olhar para uma estatística da mesma forma. Se você quer se aprofundar no assunto, o que eu aconselho fortemente, vou deixar o link do livro na descrição. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho e quer retribuir de alguma maneira, o link do meu Apoia-se também tá ali. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.